Olá, boa tarde, pessoal. Eu gostei das perguntas que vocês me enviaram. Vou responder aqui. Quando começou a minha caminhada na igreja? Eu posso dizer assim que conscientemente de ser caminhada de igreja, eu comecei pelos 14 anos. Antes eu ia para a igreja assim, quando meus pais iam, de vez em quando, porque a gente morava muito distante, 5 quilômetros longe da primeira igreja, era lugar de mata, então a gente só podia ir para a igreja quando ia a família toda, ia a cavalo, os mais pequenos no cavalo e nós que éramos maiores andando atrás. Então, assim, era muita dificuldade para ir na igreja. Mas, com o passar dos anos, abriu-se uma estrada num caminho mais curto. Aí eu cresci, já tinha uns 14 anos, já era grandona. E minhas irmãs também cresceram, meu pai se tornou ministro da Eucaristia. E por aquele caminho mais curto, a gente podia ir e voltar pela igreja, daí não era mais trilha de mata, daí já era uma estrada mesmo, que passava carro, tudo, apesar de ser de lama, mas já era uma estrada. E aí então, a partir desse momento, eu comecei a participar da caminhada da igreja, ia para as missas, uma vez por mês a gente tinha missa, mas todo domingo nós tínhamos a celebração da palavra. E aí eu comecei a participar assim com mais fidelidade, até porque meu pai começou a fazer a celebração da palavra como ministro da Eucaristia, e aí a gente começou a participar assim e aprender a gostar de ir para a igreja todo domingo. A outra pergunta é: como se sentiu a primeira vez que teve contato com Cristo? Eu lembro que eu fiz a minha primeira Eucaristia com 9 anos, mas era naquele esquema que eu tô falando para vocês. A gente ia para catequese, os pais levavam, a gente fez a primeira Eucaristia, quase não podia participar da igreja, mas para mim o momento de receber a Eucaristia foi um momento muito marcante, muito importante. Para nós foi assim um momento de destaque na nossa vida. Falo na nossa porque nós éramos em 12 na nossa turma, todos da mesma situação rural, da mesma dificuldade rural, mas todos assim com muita alegria. E a partir daquele dia, toda vez que teve possibilidade de participar da celebração, de receber a Eucaristia, eu procurei não perder. Mas um momento assim muito forte na minha vida e que me levou a decidir caminhar como igreja por conta, independente de ter alguém que ia comigo ou não, foi quando eu tinha 14 anos e meio. Já tinha começado a participar da vida da comunidade e numa das celebrações a menina que era responsável pela catequese avisou que quem queria se ajudar na catequese era para dar um nome porque estava faltando catequista. Aí aquele momento para mim foi assim, até me emociona, foi muito marcante. Foi um momento assim que eu senti que aquele recado foi para mim. Mas eu era ainda de menor, eu precisava da autorização dos meus pais, então eu não falei nada para ela naquele momento, mas eu fui para casa assim com uma decisão muito grande de que eu seria catequista. Eu ia ter que lutar por isso, mas eu seria catequista. Aí quando foi que a gente estava reunido em casa, conversei com meus pais, imediatamente eles aceitaram e eu na semana seguinte já comecei a ajudar na catequese. E dei catequese por 30 anos, sem perder nenhum. Daí depois eu saí da catequese para entrar na infância missionária, que eu continuo como catequista. Foi assim um momento muito bonito, que Deus tocou na minha vida como ação de cristão. Ser uma cristã responsável pela evangelização na minha comunidade. E eu fiquei lá na minha comunidade até os 24 anos, sempre dando catequese, ajudando nos grupos de jovens, sempre inserida. Já era uma moça velha, como o pessoal diz aqui, já com 24 anos feito. E aí um dia Deus me tocou no coração a possibilidade, que aí vem aqui a outra pergunta.
Você ouviu o chamado de Deus? Eu senti. Eu senti no dia 15 de agosto, às 11 horas da manhã. E foi um momento também muito bonito. Eu estava servindo na minha casa, teve missa pela manhã. Então, como catequista nesse dia, eu havia tido a alegria de levar para fazer a primeira Eucaristia um jovem de 28 anos, e que eu conheci ele só tinha sido batizado quando criança, nunca mais tinha participado de igreja nenhuma. E depois, conversando com ele nos jogos de futebol, no campo, na amizade de grupo de jovens, eu fui descobrindo que ele não tinha primeira Eucaristia e que ele tinha essa vontade. Então eu conversei com o padre, eu preparei ele, fiz uma catequese de adulto. E nesse dia de Nossa Senhora Assunta ao Céu, ele recebeu a primeira Eucaristia dele. E logo depois da missa, o padre veio almoçar na nossa casa, porque à tarde ele ia para outro povoado do interior. E enquanto eu fazia o almoço, meus pais com ele e a minha irmã, que seria a terceira abaixo de mim, conversavam num canto da cozinha, porque na casa não tinha sala, era tudo muito pobre. Eu num canto da cozinha, eles estavam sentados conversando e eu ao redor do fogão fazendo o almoço. E aí meu pai colocou para ele a dificuldade que minha irmã queria ser freira, mas não podia ir porque não tinha estudo, só tinha o 4º ano escolar e a congregação que ela tinha conhecido exigia que tivesse estudando no ensino médio. E aí, nessa conversa toda, o padre fez todo o que foi entrevista e, em resumo, ele disse assim: não, eu conheço uma congregação de irmãs que fazem um trabalho de evangelização muito bonito, com catequese, com grupo de jovens, e daí foi falando, foi enchendo as irmãs de elogio, e elas pegam meninas que não estudaram, elas pegam as meninas e elas dão estudo, elas formam as meninas para continuar na missão. E enquanto o padre falava isso para minha irmã, dentro de mim cresceu um fogo enorme. E aí eu tive a certeza que aquela mensagem não estava sendo para ela, estava sendo para mim. Era para mim aquele contato, aquela resposta, aquela proposta de Deus era para minha pessoa. E eu terminei de fazer o almoço assim, cheio de entusiasmo, mas com as mãos na panela e os ouvidos na conversa. Porque aquela conversa era minha, era para mim. E aí, quando terminou-se a conversa, o padre falou assim para ela: olha, quando você quiser conhecer as irmãs, você me fala que nós vamos lá no domingo à tarde. Você e seu pai não é longe daqui, a gente vai no domingo de tarde, vai e volta. Você conhece as irmãs, você vê, se você tiver interesse, depois você entra com elas. E aí eu já fiquei certa de que quando fosse fazer essa visita para as irmãs, eu iria. Porque no carro ia sobrar uma vaga, né? Então eu já estava me organizando para ir. E eu já tinha feito o propósito de pedir para o padre me levar também. E foi assim, do dia 15 de agosto até o final daquele ano, é uma luta com minha irmã. Eu queria que ela fosse, porque eu não ia tirar a vez dela. Mas ela começou a esfriar, eu vi que ela começou a relaxar, e por mais que eu incentivasse, ela sempre achava uma desculpa para não ir. E bem pro fim, quando numa das nossas conversas, ela disse: eu não vou mais não. Eu acho que é muito longe, acho que não é para mim, eu conheci fulano e eu acho que não vou não. Se você quer dizer pro padre, eu disse: então diga você para ele que você não vai. Daí, quando ela disse que não ia mesmo, que ela me deu certeza, eu já comecei a planejar como é que eu faria para conhecer as irmãs. E foi então nessa trajetória que Deus me proporcionou no encontro de jovens, conhecer jovens daquela paróquia que conviviam e conheciam as irmãs e tirar com eles várias dúvidas, conhecer melhor as irmãs a respeito dessa conversa. E no dia 23 de dezembro eu tive coragem de pedir ao padre o número de telefone das irmãs para ligar para elas. E já estava assim decidida que eu iria conhecê-las, porque aquela proposta de Deus era para mim. E Deus deu a graça de conhecer as irmãs,
entrar na congregação e estou aqui até hoje. Não é que foi sempre um mar de rosas. A outra pergunta que você escreveu, teve momentos difíceis que você pensou em desistir? Que você teve dificuldades? Sim, na convivência do ser humano a gente sempre tem dificuldade. Sempre, sempre, sempre. Mas, diante das dificuldades, a coisa que mais me alimentava era um tema que eu escolhi para minha consagração religiosa. Eu te chamei, é do livro de Isaías, eu te chamei, teu nome está gravado na palma da minha mão. Então, quando a tristeza batia, quando as dificuldades ficavam grandes, quando parecia que a gente não ia dar conta, Deus me fazia recordar desse pensamento. E eu conseguia dar a volta e permanecer. E até hoje é assim. Muitas dificuldades aconteceram, porque no convívio do ser humano, no trato pastoral, no encontro com as outras pessoas, cada um é um, cada um pensa do seu jeito, cada um tem sua opinião, e muitas vezes quem tem sua opinião se torna um pouco grosseiro em dar sua resposta e colocar sua posição, e você acaba sendo ofendido. Mas com a graça de Deus e a decisão de continuar, a gente vence. Que se a decisão nossa não for de seguir, as dificuldades aparecem e derrubam. A gente precisa ter a coragem de dizer, não, eu vou permanecer, mesmo nessa dificuldade. Porque quem me colocou aqui não foi fulano, não foi aquela pessoa. Quem me colocou aqui foi o Senhor. Quem me chamou para esse trabalho pastoral, para essa missão, foi o Senhor. E se foi Ele, ninguém mais tem o direito de tirar isso de mim, até que o Senhor permita que eu fique. Então, recupera as forças e vamos em frente. Daí a última pergunta é assim, você se arrependeu de algo em algum tempo de caminhada? Durante todo esse tempo de caminhada? Sim, é normal você se arrepender, porque todo ser humano é falho. A gente erra, a gente nos momentos de dificuldade também diz coisa que não deve, a gente também esquece da nossa caminhada com Deus, e você se arrepende, confessa e recomeça. Porque o ser humano não tem uma vida linear, certinha. A vida do ser humano é como as ondas do mar. Um dia para cima, outro dia para baixo. Um dia mais violenta, outro dia mais calma. E nesses dias mais violentos, você faz besteira, você diz besteira. Nos dias mais calmos, você percebe, você se arrepende e continua a sua vida. Então, arrepender-se faz parte da caminhada cristã. Faz parte do caminho de santidade. Tanto que na igreja não declara ninguém santo em vida. Vocês já perceberam isso? Que a igreja só diz que é santo depois que a pessoa morreu. Porque enquanto a pessoa tiver um fiozinho de vida, ela ainda pode cometer um erro. Ela ainda pode desanimar na fé. Ela ainda pode sentir fraquezas e vacilar com Deus. Então, santo só é declarado depois que morreu. Então, a gente se arrepende de coisas que disse, de coisas que fez. E é necessário arrepender-se, porque o ser humano é cheio de fragilidades. E não é porque você está numa caminhada de grupo de jovens, de missionário, ou de freira, ou de padre, que você deixa de ser humano. Como pessoa, como ser humano, você é sempre frágil. Assim como faz acertos, também pode fazer erros. E aí nós necessitamos do arrependimento, do perdão e da misericórdia de Deus para continuar. Se eu deixei alguma dúvida, é só vocês mandar outra listinha de pergunta. Deus abençoe. Das crianças do mundo inteiro, sempre amigos.